Vamos tirar os inúteis da herança, começando por você, disse minha avó na minha cara, enquanto meu primo sorria do outro lado da sala, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Meu nome é Ricardo Ferreira, tenho 32 anos, sou arquiteto especializado em projetos residenciais de alto padrão. E esta é a história de como descobri que, às vezes, os piores golpes vêm das pessoas que deveriam te proteger. Tudo começou quando minha avó materna, Dona Cecília, ficou viúva há 3 anos. Meu avô havia deixado uma herança considerável. Uma casa de 400 metros quadrados em um bairro nobre, 2 propriedades comerciais alugadas e algumas economias bem investidas. A família toda sabia que, eventualmente, aquilo seria dividido entre os netos, já que minha avó era filha única e minha mãe também. Éramos apenas 3 netos. Eu, meu primo Daniel e minha prima Beatriz. Mas o que ninguém esperava era que Dona Cecília, aos 80 anos, se tornaria o centro de uma disputa silenciosa e cruel que revelaria o verdadeiro caráter de cada um. Sempre fui o neto presente. Desde criança, passava fins de semana na casa dos meus avós. Ajudava meu avô no jardim, ouvia as histórias dele sobre quando era jovem, aprendia a consertar coisas com ele na oficina que tinha no quintal. Quando entrei na faculdade de arquitetura, foi meu avô quem me incentivou, quem pagou meus materiais nos primeiros semestres quando o dinheiro estava apertado. Ele dizia que eu tinha talento, que ia longe, e eu levei isso a sério. Me formei com honras, consegui um emprego em um escritório renomado e depois de 5 anos de experiência, abri meu próprio escritório. Hoje ganho cerca de 12 mil reais por mês, um salário excelente que consegui com muito trabalho, noites sem dormir fazendo projetos, finais de semana estudando tendências, investindo em cursos e especializações. Quando meu avô faleceu, fui eu quem ficou ao lado da minha avó. Passei 2 semanas dormindo na casa dela, fazendo companhia, cozinhando, organizando o funeral, lidando com papelada, resolvendo burocracias. Minha mãe estava devastada demais para funcionar. Então assumi tudo. Meu primo Daniel apareceu no velório. Ficou meia hora e foi embora dizendo que tinha compromissos. Minha prima Beatriz mandou flores e uma mensagem no WhatsApp dizendo que estava viajando a trabalho e não conseguiria voltar a tempo. Depois do funeral, continuei visitando minha avó. Não todo dia, porque meu trabalho era intenso, mas pelo menos 2 vezes por semana. Levava comida, conversava, assistia às novelas com ela, ajudava com médicos, farmácia, consertos da casa. Era natural para mim. Ela era minha avó. Tinha cuidado de mim quando criança. Agora era minha vez de cuidar dela. Daniel, por outro lado, tinha 35 anos e nunca conseguiu manter um emprego por mais de 8 meses. Sempre tinha desculpas elaboradas. O chefe não reconhecia seu potencial. Os colegas tinham inveja. O ambiente era tóxico. O salário não valia a pena. A verdade era que Daniel era preguiçoso e achava que o mundo lhe devia algo. Morava com a mãe dele, minha tia Sandra, em um apartamento alugado que ela pagava com a pensão que recebia do ex-marido. Daniel passava os dias jogando videogame, saindo com amigos, gastando dinheiro que não tinha em roupas de marca e eletrônicos. Beatriz, com 29 anos, trabalhava como vendedora em uma loja de roupas no shopping. Ganhava um salário mínimo e meio, vivia reclamando que não tinha dinheiro, mas gastava tudo em festas, bebidas e viagens que financiava no cartão de crédito. Morava com 2 amigas em um apartamento pequeno e estava sempre devendo aluguel. Nos primeiros 2 anos após a morte do meu avô, a situação era tranquila. Minha avó tocava a vida dela, eu continuava ajudando, meus primos apareciam raramente, talvez no Natal ou em algum aniversário, sempre de mãos vazias, sempre pedindo dinheiro emprestado antes de ir embora. Minha avó reclamava às vezes que se sentia sozinha, que gostaria que a família fosse mais unida, mas no geral ela estava bem. Tinha suas amigas da igreja, suas atividades, sua independência. Tudo mudou quando ela começou a apresentar os primeiros sinais de esquecimento. Pequenas coisas no início: esquecer onde colocou as chaves, repetir a mesma história 3 vezes na mesma conversa, confundir datas. Levei ela no médico, fizemos exames e o diagnóstico veio como um soco no estômago: início de Alzheimer. O médico explicou que era estágio inicial, que com medicação e acompanhamento adequado, ela poderia manter a qualidade de vida por um bom tempo, mas que eventualmente precisaria de mais ajuda. Assumi a responsabilidade de gerenciar os remédios dela. Marquei consultas regulares. Contratei uma senhora chamada Dona Amélia para fazer companhia durante o dia quando eu estava trabalhando. Paguei tudo do meu bolsilo. Não me importava. Era minha avó. Quando comentei com minha mãe sobre o diagnóstico, ela ficou arrasada, mas não tinha condições de ajudar muito. Minha mãe trabalhava como professora,
Ganhava pouco, mal conseguia se sustentar. Oferecia ajuda financeira, mas ela recusou. Sempre foi orgulhosa. Disse apenas que confiava em mim para cuidar da vovó. Quando os primos souberam, a reação foi interessante. Daniel ligou perguntando se era grave, se ela ia morrer logo, quanto tempo o médico tinha dado. Quando disse que não, que era início e ela poderia viver muitos anos ainda com qualidade, percebi a decepção na voz dele. Beatriz mandou mensagem dizendo que era triste, mas que ela tinha certeza que eu cuidaria bem da vovó, já que sempre fui o neto favorito. Os meses passaram. Continuei minha rotina de trabalho intenso e cuidados com a avó. Levava ela para almoçar fora nos fins de semana, passeávamos no parque. Eu levava meu notebook e trabalhava na casa dela às tardes de domingo, enquanto ela assistia seus programas. Era cansativo, sim. Minha vida social era praticamente inexistente. Não tinha tempo para namorar, para sair com amigos, para hobbies. Mas era minha escolha. Ninguém me obrigava. Fazia porque amava minha avó e porque era o certo a fazer. Foi há cerca de 6 meses que as coisas começaram a ficar estranhas. Cheguei na casa da minha avó em um sábado de manhã e encontrei Daniel lá. Isso em si já era surpreendente, considerando que ele não aparecia há quase 1 ano. Ele estava sentado na sala, conversando animadamente com a vovó, fazendo ela rir. Quando me viu, o sorriso continuou, mas os olhos ficaram frios. "Ricardo, que surpresa!" disse ele com falsa cordialidade. "Não sabia que você vinha hoje." "Venho todo sábado", respondi. "Você sabe disso." "Ah, é mesmo", disse ele. "Ando tão ocupado que perdi a noção." Ocupado, pensei. Ocupado fazendo o quê exatamente? Mas não disse nada. Daniel ficou a manhã toda, fazendo charme, contando histórias engraçadas, sendo atencioso. Minha avó estava radiante. Quando ele finalmente foi embora, ela comentou como era maravilhoso ter os netos por perto, como sentia falta de vê-lo. Senti uma pontada de algo que não queria admitir. Ciúmes, talvez, ou apenas o pressentimento de que algo não estava certo. Na semana seguinte, Daniel voltou. E na outra também. De repente, depois de anos de ausência, ele estava lá toda semana. Às vezes aparecia no meio da semana, conversava com Dona Amélia, trazia flores para a vovó, fazia compras para ela. Beatriz também começou a aparecer com mais frequência. Ligava para a vovó quase todo dia, mandava mensagens carinhosas, visitava nos fins de semana trazendo doces e revistas. No início, tentei ver pelo lado positivo. Talvez o diagnóstico tinha feito eles acordarem, perceberem a importância da família, quererem aproveitar o tempo que restava com a avó. Mas quanto mais observava, mais meu estômago embrulhava. Tinha algo performático demais em toda aquela atenção. Algo calculado. Foi Dona Amélia quem me alertou primeiro. Ela me puxou de lado em uma tarde e disse com a voz baixa que precisava me contar algo. "Seu primo anda fazendo perguntas estranhas", disse ela olhando por cima do ombro. "Pergunta sobre as propriedades da Dona Cecília, sobre contas bancárias, sobre testamento. E ele sempre fala mal de você quando você não está aqui." Meu sangue gelou. "Fala mal como?" perguntei. "Diz que você só vem aqui porque quer garantir a herança, que você manipula a Dona Cecília, que é interesseiro, e ela acredita." Questionei, sentindo o pânico subir. Não, disse Dona Amélia rapidamente. "Dona Cecília sempre defende você. Diz que você é o único que sempre esteve presente, que confia em você de olhos fechados, mas ele planta as sementes, sabe? Fala de um jeito que parece preocupação, não acusação." Comecei a prestar mais atenção. Observei Daniel interagindo com a vovó. E Dona Amélia estava certa. Ele era sutil, mas estava lá. Comentários aparentemente inocentes sobre como eu trabalhava muito e devia estar cansado de ter que cuidar dela também, sobre como devia ser um peso para mim, sobre como ele tinha todo o tempo do mundo agora que estava desempregado de novo e podia ajudar mais. Beatriz fazia o mesmo. Falava sobre como eu provavelmente tinha muitas despesas, sobre como o escritório devia consumir muito dinheiro, sobre como ela se sentia mal por eu estar arcando com tudo sozinho. Estavam construindo uma narrativa. Lenta, cuidadosa, venenosa. A narrativa de que eu era interesseiro, de que tinha segundas intenções, de que estava me sacrificando não por amor, mas por ganância, e ao mesmo tempo se posicionavam como os netos abnegados que finalmente estavam presentes por puro amor filial. A gota d'água veio em um domingo de manhã. Cheguei na casa da vovó e encontrei não só Daniel e Beatriz, mas também minha tia Sandra, mãe do Daniel, e tia Luciana, mãe da Beatriz. Todas as tias estavam reunidas na sala com minha avó, tomando café, rindo. Quando entrei, o clima mudou sutilmente. As conversas pararam por um segundo antes de recomeçarem com energia forçada demais. "Ricardo, que bom que você chegou",
disse minha tia Sandra com um sorriso que não alcançou os olhos. Estávamos justamente falando sobre a mamãe. Ela está precisando de mais cuidados agora, não acha? Tenho providenciado todos os cuidados necessários, respondi. Dona Amélia está aqui todos os dias. Os médicos acompanham regularmente. Os remédios estão em ordem. Sim, sim, disse tia Luciana. Mas estávamos pensando que talvez ela precise de mais companhia familiar, sabe? Não companhia paga, mas família de verdade. Eu venho aqui 2 vezes por semana, disse sentindo a irritação crescer. E aos fins de semana. Exatamente, disse Daniel se inclinando para a frente. Você trabalha muito, primo. Deve estar exausto. Não seria melhor se dividíssemos essa responsabilidade? Talvez alguém pudesse até morar aqui com a vovó, cuidar dela em tempo integral. Senti o chão se abrir sob meus pés. Era isso. Era para isso que tudo aquilo estava caminhando. Queriam morar na casa. Queriam ter acesso completo aos bens, às contas, ao controle. E me excluir do processo. Vovó, perguntei, ignorando todos eles e olhando diretamente para minha avó. Você se sente sozinha? Você acha que precisa de alguém morando aqui? Minha avó pareceu confusa por um momento, olhando em volta para as filhas e netos. Bem, ela começou hesitante. Seria bom ter companhia, não seria? À noite fico sozinha e às vezes tenho medo. Mas você tem o sistema de alarme, argumentei. E Dona Amélia fica até às 7 da noite. E você tem meu número. Se precisar de qualquer coisa, é só ligar. Não é a mesma coisa que ter família por perto, disse Beatriz com voz melosa. A vovó precisa de carinho, de presença constante. Você concorda, não é vó? Minha avó assentiu lentamente. E vi minha tia Sandra e tia Luciana trocarem olhares satisfeitos. Percebi naquele momento que estava lutando uma batalha que já tinha sido decidida antes mesmo de eu chegar. Eles tinham passado semanas, talvez meses, preparando o terreno, manipulando a situação, criando essa narrativa. Tentei manter a calma. Pensei que talvez estivesse sendo paranoico, que talvez realmente quisessem ajudar, e eu estava vendo malícia onde não havia. Propus um acordo. Que tal fazermos um esquema de revezamento, sugeri. Cada um pode ficar alguns dias por semana. Assim a vovó sempre tem companhia, mas ninguém fica sobrecarregado. As tias trocaram olhares. Daniel e Beatriz pareceram considerar. Depois de alguns minutos de discussão fingida, concordaram. Ficou decidido que eu ficaria às segundas, quartas e sextas. Daniel ficaria às terças e quintas. Beatriz ficaria aos fins de semana. Minha avó pareceu feliz com o arranjo. Que maravilha, disse ela sorrindo. Meus netinhos todos cuidando de mim. A primeira semana funcionou mais ou menos. Cumpri meus dias religiosamente. Chegava depois do trabalho, jantava com a vovó, assistíamos televisão, conversávamos. Eu dormia no quarto de hóspedes, acordava cedo, tomava café com ela e ia trabalhar. Daniel apareceu nas suas noites, Beatriz passou o fim de semana. Tudo parecia estar indo bem. Na segunda semana comecei a notar coisas estranhas. Alguns documentos que sempre ficavam na escrivaninha da vovó tinham mudado de lugar. Pastas que eu organizava por data estavam misturadas. Perguntei a Dona Amélia se ela tinha mexido em alguma coisa. Ela negou, dizendo que nunca tocava nos papéis da patroa. Comentei com a vovó, mas ela não se lembrava de ter mexido em nada. Atribuí ao Alzheimer e reorganizei tudo. Na terceira semana, minha avó mencionou casualmente durante o jantar que Daniel tinha sugerido que ela fizesse um testamento novo. Testamento novo, repeti devagar. Por quê? Ela já tem testamento. Ah, mas Daniel disse que aquele é muito antigo, respondeu ela. Foi feito quando o vovô ainda era vivo. Agora as coisas mudaram. Ele disse que seria bom atualizar para garantir que tudo seja dividido de forma justa entre vocês três. Senti o alarme soar na minha cabeça. Vovó, disse escolhendo as palavras com cuidado. Você se lembra do que está no testamento atual? Ela franziu a testa, pensando. Não exatamente, admitiu. Sei que tudo será dividido entre vocês, meus netos. É justo, não é? Sim, é justo, concordei. Mas por que Daniel está falando sobre mudar isso? Ele disse que você provavelmente vai querer mudar algumas coisas. Ela respondeu vagamente. Algo sobre reconhecer quem realmente se importa. Quem está presente. Quem está presente. Repeti sentindo a raiva ferver. Vovó, quem esteve presente nos últimos 3 anos? Desde que o vovô morreu, quem cuidou de você? Minha avó pareceu confusa de novo. Bem, você sempre foi muito atencioso, Ricardo, disse ela. Mas agora todos estão aqui. Todos estão ajudando. Daniel vem sempre. Beatriz também. Eles são tão carinhosos. Percebi que era inútil. O Alzheimer já estava afetando a memória dela de médio prazo. Ela se lembrava do vovô que morreu 3 anos atrás. Se lembrava da minha infância. Mas as últimas semanas de atenção dos primos estavam mais vívidas na mente dela do que os anos de cuidado consistente que eu tinha dado. Para ela, naquele momento, todos éramos igualmente presentes. Decidi investigar mais. Peguei o testamento da vovó,
que ela guardava em um cofre pequeno no closet do quarto dela. Eu sabia a combinação porque fui eu quem ajudei a configurar quando meu avô morreu. Abri e li o documento. Era simples e direto. Todos os bens seriam divididos igualmente entre os 3 netos após a morte dela. A casa, as propriedades comerciais, as economias, investimentos, tudo seria dividido em 3 partes iguais. Justo e claro. Tirei cópias e guardei em um lugar seguro no meu apartamento. Tinha o pressentimento de que ia precisar daquilo. As semanas seguintes foram cada vez mais tensas. Daniel começou a aparecer em dias que não eram dele. Chegava de surpresa, alegando que só queria ver como a vovó estava, que tinha passado por perto e decidiu dar um oi. Beatriz fazia o mesmo. E sempre, quando eu estava lá, eles faziam questão de mencionar coisas que haviam feito pela vovó. Levei a vovó no médico semana passada, dizia Daniel alto o suficiente para eu ouvir. O doutor disse que ela está precisando de mais atenção. Comprei aquele remédio novo para a vovó, anunciava Beatriz. Custou R$200, mas não me importo. Ela merece o melhor. Eram cutucadas constantes, lembretes sutis de que agora eles também estavam contribuindo, também estavam presentes, também eram importantes. E funcionava. Via minha avó sorrindo para eles, agradecendo, dizendo como eram maravilhosos. 4 meses se passaram nessa dinâmica estranha. Eu continuava trabalhando intensamente, mantendo meus dias na casa da vovó, mas agora com a sensação constante de estar sendo observado, julgado, comparado. Meu trabalho começou a sofrer. Estava distraído, ansioso, dormindo mal. Perdi 2 clientes importantes porque não consegui focar direito nos projetos. Minha conta bancária, que sempre foi saudável, começou a minguar porque estava gastando demais, tentando compensar, tentando provar que me importava. Comprava presentes caros para a vovó, pagava restaurantes caros, contratei uma fisioterapeuta particular para fazer sessões em casa, tudo do meu bolso. Estava entrando em uma competição silenciosa que não podia vencer porque não era sobre dinheiro ou presentes, era sobre manipulação e tempo. E meus primos tinham todo o tempo do mundo. Então veio o dia que mudou tudo. Era uma terça-feira à noite, dia do Daniel teoricamente. Mas eu tinha esquecido uns documentos importantes na casa da vovó e precisava buscá-los para uma reunião na manhã seguinte. Cheguei por volta das 21h. Tinha chave, então entrei normalmente. A casa estava estranhamente silenciosa. A luz da sala de jantar estava acesa. Caminhei até lá e parei na porta. Daniel, Beatriz, tia Sandra e tia Luciana estavam sentados ao redor da mesa com minha avó. Na frente dela havia vários papéis espalhados e uma caneta. "O que está acontecendo aqui?" perguntei alto, fazendo todos pularem. "Ricardo!" disse Daniel, se recuperando rápido. "Que susto! Não sabíamos que você vinha hoje. Esqueci uns papéis." Respondi entrando na sala e olhando para a mesa. "O que é isso?" "Apenas estamos ajudando a vovó a organizar algumas coisas", disse tia Sandra rapidamente, começando a recolher os papéis. "Que coisas?" Insisti, caminhando mais perto. Minha avó parecia cansada e confusa. "Vovó, você está bem?" perguntei. Ela assentiu lentamente. "Estou só um pouco cansada. Todos esses papéis me deixam tonta." Peguei um dos documentos da mesa antes que tia Luciana pudesse guardá-lo. Senti meu coração parar. Era um formulário de procuração, outorgando todos os poderes financeiros e legais da minha avó para Daniel. Li rapidamente. Acesso a contas bancárias, poder de vender propriedades, autoridade para fazer mudanças em testamentos e documentos legais. Tudo. Controle total. "O que diabos é isso?" perguntei minha voz saindo mais alta do que pretendia. Daniel se levantou tentando parecer calmo. "É apenas uma precaução, primo. A vovó está ficando esquecida. Precisa de alguém que possa ajudar com decisões importantes. E você decidiu que esse alguém seria você", disse com raiva mal contida. "Por que não discutiram isso comigo?" "Porque você sempre está ocupado", rebateu Beatriz. "Sempre trabalhando, nunca tem tempo. Precisávamos resolver isso rápido." Peguei os outros papéis da mesa antes que alguém pudesse impedir. Meu Deus! Tinha uma escritura de venda de uma das propriedades comerciais, já preenchida, só faltando a assinatura. Tinha um formulário de saque de investimentos. Tinha até um rascunho de um Novo Testamento, onde a divisão não era mais igualitária. Nesse Novo Testamento, Daniel receberia a casa principal e uma propriedade comercial. Beatriz receberia a outra propriedade comercial e metade das economias. E eu receberia apenas a outra metade das economias, que representava menos de 20% do valor total da herança. "Vocês estão tentando roubar dela?" disse minha voz tremendo de raiva. "Estão se aproveitando do Alzheimer para manipular tudo a favor de vocês. Ninguém está roubando nada."
disse tia Sandra com indignação. Estamos ajudando a mamãe a tomar decisões importantes enquanto ainda pode. Decisões que por acaso beneficiam seus filhos. Apontei. Que conveniente. Vovó, olhei para minha avó. Você entende o que está assinando aqui? Minha avó olhou para os papéis, para mim, para as filhas, completamente perdida. Eles disseram que era importante, murmurou, para garantir que tudo fique certo. Certo para quem? Perguntei. Vovó, você confia em mim? Ela me olhou e por um momento vi clareza nos olhos dela. Confio, Ricardo, disse. Você sempre foi um bom menino. Então não assine nada, pedi. Por favor, não assine nada sem que um advogado independente explique tudo para você. Alguém que não seja a família. Você está assustando ela, acusou tia Luciana. Eu estou assustando, explodi. Vocês estão aqui na calada da noite fazendo ela assinar documentos que vão dar controle total da vida dela para vocês e eu estou assustando. Agora chega, disse Daniel levantando a voz também. Você acha que é o único que se importa com a vovó, que é o único que pode cuidar dela? Você está tão cheio de si, Ricardo. Sempre foi o favorito, sempre se achou melhor que todo mundo. Eu nunca disse isso, respondi. Não precisa dizer, cuspiu Beatriz. Está na sua cara, no jeito que nos olha, como se fôssemos inferiores. Vocês aparecem depois de anos de ausência, tentam roubar da própria avó e eu sou o problemático, disse com descrença. Percebi naquele momento que não adiantava discutir. Peguei todos os papéis da mesa. Vou guardar isso, disse. E amanhã de manhã vou levar a vovó em um advogado de verdade, para explicar o que cada coisa significa. Você não pode fazer isso, gritou Daniel tentando pegar os papéis de volta. Posso e vou, disse afastando os documentos. E se qualquer um de vocês tentar fazer a vovó assinar qualquer coisa sem supervisão legal adequada, eu vou à polícia. Ameaças agora? Perguntou tia Sandra. Contra a própria família. Não são ameaças, são fatos, respondi. Olhei para minha avó, que parecia cada vez mais confusa e cansada. Vovó, vou dormir aqui hoje. Tudo bem. Ela assentiu, parecendo aliviada. Tudo bem, querido. As tias e os primos saíram furiosos, batendo portas, fazendo ameaças vagas sobre processos e direitos. Quando finalmente ficamos sozinhos, ajudei minha avó a ir para a cama. Ela estava exausta. Ricardo, ela disse enquanto eu arrumava os travesseiros. Fiz algo errado. Não, vovó, respondi beijando sua testa. Você não fez nada errado, só está cansada. Durma agora, vai ficar tudo bem. Mas eu sabia que não ia ficar tudo bem. Sabia que aquilo era guerra agora. Nos dias seguintes, levei minha avó em 3 advogados diferentes. Expliquei a situação, mostrei os documentos que tinha encontrado, pedi orientação. Todos disseram a mesma coisa. Tecnicamente, minha avó ainda tinha capacidade legal para tomar decisões. O Alzheimer estava em estágio inicial. Um juiz não declararia ela incapaz, a menos que houvesse provas muito fortes de que ela não entendia mais nada. Mas também disseram que os documentos que meus primos tentaram fazer ela assinar eram extremamente problemáticos. Uma procuração daquele tipo, dada para alguém com histórico de desemprego e instabilidade financeira, seria questionável em qualquer tribunal. Recomendaram que eu fizesse minha avó assinar uma procuração para mim também, para equilibrar os poderes caso ela assinasse uma para o Daniel. Recusei. Não queria entrar nesse jogo. Não queria poder sobre a vida dela. Queria apenas protegê-la. Então fizemos outra coisa. Com a orientação dos advogados, fizemos um documento onde minha avó declarava expressamente que qualquer mudança em seu testamento ou qualquer procuração só seria válida se feita na presença de um advogado independente e de pelo menos 2 netos. Ela assinou e o documento foi registrado em cartório. Era uma proteção, mas não garantia. Ainda dependia da memória dela para resistir às manipulações. E eu sabia que a memória dela estava cada vez pior. Naquela semana, meus primos não apareceram. Nem ligaram. Foi um silêncio estranho, ameaçador. Eu sabia que estavam planejando algo. Continuei minha rotina. Trabalhava, visitava a vovó, cuidava dela. Dona Amélia também foi informada da situação e ficou de olhos abertos. 2 semanas depois do incidente, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Era uma advogada. Ela se apresentou como doutora Andréia Soares e disse que estava me ligando em nome da minha família. Minha família. Repeti. Ela havia sido contratada por tia Sandra e tia Luciana. Queriam marcar uma reunião familiar com mediação profissional para resolver os conflitos sobre os cuidados da minha avó. Achei a ideia razoável. Talvez com um profissional presente, conseguíssemos chegar a um acordo civilizado. A reunião foi marcada para uma quinta-feira à tarde no escritório da advogada. Cheguei no horário. Estava nervoso, mas esperançoso. A sala de reuniões era elegante, mesa grande de madeira, cadeiras confortáveis, quadros nas paredes. Tia Sandra, tia Luciana, Daniel e Beatriz já estavam lá. Minha avó também estava, sentada entre as filhas. Meu estômago apertou. Ricardo,
Bem-vindo, disse doutora Andréia com um sorriso profissional. Por favor, sente-se. Vamos tentar resolver essa situação da melhor forma possível para todos, especialmente para Dona Cecília. Sentei em frente aos meus primos. O clima estava tenso. Começamos discutindo os cuidados básicos. Quem seria responsável por quê? Como dividir os custos, essas coisas. Eu estava disposto a negociar, a comprometer. Propus que fizéssemos um fundo comum onde todos contribuiriam proporcionalmente à renda para pagar Dona Amélia, remédios e outras despesas. Contribuiriam quanto? Perguntou Daniel com desdém. Baseado na renda, repeti. Eu ganho mais, então contribuo mais. Vocês ganham menos, contribuem menos. Mas todos contribuem alguma coisa. Beatriz soltou uma risada sem humor. Eu ganho R$1.600 por mês, Ricardo. Mal pago minhas próprias contas. Não tenho como contribuir. E eu estou desempregado, lembrou Daniel. Como vou contribuir? Então pretendem que eu arque com tudo sozinho? Questionei. Como sempre foi, respondeu ele encolhendo os ombros. Você tem dinheiro. Por que isso é um problema? Porque não é justo, disse. Ela é a avó de vocês também. Vocês também deveriam contribuir. Nem que seja com tempo, com presença real, com cuidado genuíno. Não estamos aqui para discutir justiça, interrompeu tia Sandra friamente. Estamos aqui para discutir o futuro da mamãe. E chegamos a uma decisão. Meu coração acelerou. Que decisão? Doutora Andréia abriu uma pasta e tirou vários documentos. Dona Cecília, com a orientação de suas filhas e netos, decidiu fazer algumas mudanças em seu planejamento patrimonial, começou ela. Não, disse imediatamente. Qualquer mudança precisa da presença de todos os netos. Está registrado em cartório. A advogada sorriu. Sim, estou ciente disso. Você está aqui, não está? Todos os netos estão presentes. Senti a armadilha se fechar. Então era isso. Marcaram essa reunião justamente para atender à exigência legal de ter todos os netos presentes. Vovó, falei diretamente com ela. Você entende o que está acontecendo aqui? Minha avó me olhou com expressão vaga. Minhas filhas explicaram tudo, querido, disse ela cansada. É para o melhor. O que exatamente elas explicaram? Pressionei. Que você precisa de ajuda, respondeu tia Luciana com paciência falsa. Que não pode mais gerenciar tudo sozinha. Que precisa de alguém responsável cuidando das suas finanças e propriedades. E deixe eu adivinhar. Esse alguém responsável é o Daniel, disse com sarcasmo. Na verdade, disse doutora Andréia, a procuração será dividida entre Daniel e Beatriz. Ambos terão poder de decisão conjunta. Melhor ainda, murmurei. 2 aproveitadores ao invés de 1. Cuidado com suas palavras, avisou a advogada. Estou registrando tudo. E quanto ao testamento, perguntei. Também vai ser mudado nessa reunião conveniente. A advogada assentiu. Dona Cecília deseja fazer ajustes para refletir melhor as contribuições de cada neto. Contribuições... Repeti, sentindo a raiva ferver. Eu cuidei dela por 3 anos sozinho. Paguei médicos, remédios, contratei cuidadora, visitei toda semana sem falta. E vocês aparecem há 4 meses fazendo charme e acham que isso é contribuição. Você está sendo muito egoísta, Ricardo, disse Beatriz. Só pensa em dinheiro, nem se importa com o bem-estar da vovó. Eu só penso em dinheiro. Explodi. Vocês estão literalmente aqui tentando alterar testamento e procuração para pegar o máximo possível. E eu sou o que pensa em dinheiro. Chega, disse tia Sandra batendo a mão na mesa. Você sempre foi arrogante. Sempre se achou superior. Bem, agora vai aprender que não é. Vovó, olhei para minha avó uma última vez. Por favor, não faça isso. Você vai se arrepender. Não posso fazer nada, querido. Ela disse confusa. Todos concordaram que é melhor assim. Vovó, insisti. Lembra quando o vovô morreu? Quem ficou com você? Quem ajudou com tudo? Ela olhou para mim e por um breve momento vi reconhecimento. Você, Ricardo, disse suavemente. Sempre foi você. Então, por favor, pedi. Confie em mim agora. Não assine nada. Vamos para casa conversar com calma. Mas antes que ela pudesse responder, tia Luciana interveio. Mamãe está cansada, disse. Precisa resolver isso logo para poder descansar. Doutora Andréia, pode continuar. Percebi que não tinha como impedir. Eles tinham planejado tudo perfeitamente. A reunião atendia ao requisito legal. A advogada estava lá como testemunha. Minha avó, confusa e cansada, ia assinar o que colocassem na frente dela. Então está bem, disse-me levantando. Façam o que quiserem. Mas saibam que vou contestar isso judicialmente. Vou provar que ela não tinha capacidade para entender o que estava assinando. Vou lutar por ela mesmo que vocês não lutem. Ricardo, espere, começou minha avó. Mas não esperei. Saí dali antes que visse ela assinar os documentos que iam tirar tudo dela. Nos dias seguintes,
Contratei meu próprio advogado, um especialista em direito de família e sucessões. Expliquei tudo, mostrei documentos, gravações que tinha feito nas minhas visitas à vovó, mostrando a confusão mental dela. Ele disse que tínhamos um caso, mas seria difícil. O Alzheimer inicial não era suficiente para anular capacidade legal automaticamente. Precisaríamos de avaliações médicas mais profundas, provas de manipulação. Nesse meio tempo, quando fui visitar minha avó na semana seguinte, descobri que Daniel havia mudado as fechaduras. Toquei a campainha. Ele abriu com um sorriso vitorioso. "Posso ajudar?", perguntou como se eu fosse um estranho. "Vim ver a vovó", respondi. "Ah", disse ele bloqueando a porta. "A vovó está descansando agora. Talvez seja melhor você ligar antes de aparecer." "É minha avó, Daniel", disse entre dentes. "Tenho direito de visitá-la." "Tecnicamente", disse ele ainda sorrindo, "você não tem direito nenhum. Esta é a casa dela. E ela decidiu que prefere ter apenas certos visitantes." "Você está inventando isso", acusei. "A vovó nunca diria isso." "Quer apostar?", ele perguntou. "Depois de tudo que você fez, acusando a família, ameaçando processar, causando estresse para uma senhora idosa, ela está muito magoada com você, filho da puta", murmurei. "Me deixa entrar." "Não", disse ele firmemente. "E se você tentar forçar a entrada, vou chamar a polícia por invasão de propriedade." Saí de lá tremendo de raiva e impotência. Liguei para minha avó mais tarde. Ela atendeu, mas parecia confusa. Disse que estava cansada, que falaria comigo outro dia. Desliguei sentindo meu coração partir. Passei semanas tentando visitá-la. Ligava, mandava mensagens, aparecia na casa. Sempre encontrava Daniel ou Beatriz bloqueando meu acesso. Diziam que a vovó não queria me ver, que eu tinha machucado ela, que era melhor eu dar espaço. Consegui falar com Dona Amélia no telefone. Ela sussurrou que a situação estava ruim, que Daniel e Beatriz tinham assumido o controle total, que mandaram embora alguns dos cuidadores que eu tinha contratado, que estavam economizando em remédios mais caros, optando por genéricos mais baratos, que minha avó estava mais confusa, mais deprimida. "Quer que eu faça alguma coisa?", ela perguntou. "Não", respondi. "Você precisa do emprego. Não posso pedir para você se arriscar. Mas por favor, continue me informando." Ela prometeu que sim. Meu advogado entrou com uma ação judicial pedindo interdição parcial da minha avó e questionando a procuração. "O processo seria longo", ele avisou. "Poderia levar mais de um ano." Eu concordei. Não tinha escolha. E olha, antes de continuar, se você está ouvindo essa história até aqui, é porque ela te tocou de alguma forma. Se puder, inscreva-se no canal. Essas histórias chegam aqui de pessoas reais, passando por situações difíceis que precisam ser compartilhadas para que outros não se sintam sozinhos. E já que estamos aqui juntos nessa narrativa, eu queria te convidar para algo. Conta pra gente nos comentários qual foi o momento da vida em que você percebeu que alguém da sua família não era quem você pensava que fosse. Não precisa contar tudo se não quiser, mas às vezes escrever sobre isso ajuda a processar. A gente está construindo uma comunidade onde as pessoas podem ser honestas sobre essas coisas difíceis. Você não está sozinho. Agora vamos continuar porque a história ainda não terminou. 2 meses depois de ter sido impedido de ver minha avó, recebi uma ligação de tia Sandra. Meu primeiro instinto foi desligar, mas algo me fez atender. "Ricardo", ela disse com voz urgente, "você precisa vir. É sobre a mamãe." "O que aconteceu?", perguntei, meu coração disparando. "Ela está no hospital", disse tia Sandra. "Teve uma queda. Está grave." "Qual hospital?", perguntei, já pegando as chaves do carro. "Hospital São Lucas", ela respondeu. "Cheguei em 20 minutos. Corri para a emergência. Encontrei tia Sandra, tia Luciana, Daniel e Beatriz na sala de espera. Todos pareciam abatidos. "Como ela está?", perguntei. "Onde ela está?". "Está na UTI", disse tia Luciana com olhos vermelhos. "Os médicos estão avaliando. Quebrou o quadril na queda. Pode precisar de cirurgia." "Como isso aconteceu?", demandei. "Onde vocês estavam?". "Ela estava sozinha em casa", admitiu Daniel, evitando meu olhar. "A gente tinha saído para resolver umas coisas." "Sozinha?", repeti incrédulo. "Vocês deixaram uma senhora de 80 anos com Alzheimer sozinha em casa?". "Dona Amélia estava lá", defendeu Beatriz. "Dona Amélia foi demitida há 3 semanas", acusei. "Lembram? Vocês demitiram ela para economizar." Naquele momento, um médico saiu das portas duplas da UTI. "Família de Cecília Rodrigues", chamou. Todos nos levantamos. O médico explicou que minha avó tinha fraturado o fêmur na queda. Precisaria de cirurgia, mas era arriscado dada a idade e o estado de saúde geral dela. Além disso, ele acrescentou olhando para nós com expressão séria. "Notamos sinais de negligência, desidratação severa, assaduras indicando falta de higiene adequada,
Perda de peso significativa. Quanto tempo ela estava sendo cuidada inadequadamente. Houve um silêncio constrangedor. Meus primos e tias olharam para o chão. Ela estava sob os cuidados deles há 2 meses, disse apontando para Daniel e Beatriz. Assumiram controle total e me impediram de visitá-la. O médico franziu a testa. Vou precisar fazer um relatório sobre isso, disse. Casos de negligência de idosos são levados muito a sério. Pode fazer, disse olhando diretamente para meus primos. Por favor, faça. Minha avó sobreviveu à cirurgia, mas ficou muito debilitada. Passou 3 semanas na UTI. Quando finalmente acordou, estava confusa, fraca, irreconhecível. Consegui autorização dos médicos para visitá-la, independente da procuração, já que havia suspeita de negligência. Quando entrei no quarto dela, senti as lágrimas queimarem meus olhos. Ela estava tão pequena, tão frágil, conectada a vários tubos e monitores. Vovó, sussurrei pegando sua mão. Sou eu, Ricardo. Ela abriu os olhos devagar. Me olhou sem reconhecimento por alguns segundos. Depois, lentamente, algo acendeu no olhar dela. Ricardo, murmurou com voz fraca. Meu menino. Estou aqui, vovó, disse apertando sua mão com cuidado. Estou aqui agora. Onde você estava? Ela perguntou confusa. Procurei por você. Tentei te ver, vovó. Expliquei sentindo a raiva e tristeza misturadas. Mas não me deixaram. Ela franziu a testa tentando processar. Daniel, ela disse. E Beatriz, eles disseram que você não queria mais me ver. Nunca disse isso, ela murmurou. Nunca diria isso. Você sempre foi meu favorito. Não diga isso, pedi. Ame todos os netos igual. Mas você sempre cuidou de mim. Ela insistiu com lágrimas escorrendo. Sempre foi bom. Os outros. Ela parou, cansada demais para continuar. Descanse agora, disse. Vou cuidar de tudo. Você só precisa melhorar. Nos dias seguintes, com o relatório médico de negligência, meu advogado conseguiu uma ordem judicial temporária removendo a procuração de Daniel e Beatriz e me nomeando cuidador legal temporário até o caso ser julgado. A vingança foi doce, mas vazia. Não era isso que eu queria. Queria minha avó saudável. Queria os anos de volta. Queria que minha família não fosse tão podre. Minha avó passou mais 2 meses no hospital e depois foi transferida para uma clínica de reabilitação. Visitei todos os dias. Contratei os melhores fisioterapeutas, nutricionistas, cuidadores. Gastei uma fortuna, mas não me importava. Era minha vovó. Durante esse tempo, meus primos e tias tentaram visitá-la algumas vezes. Bloqueei todas as tentativas. Não vou deixar vocês perto dela nunca mais, avisei. Causaram dano suficiente. Você não pode fazer isso, gritou tia Sandra. Somos família dela. Família cuida, respondi. Família não deixa a pessoa idosa cair e quebrar o quadril por negligência. Vocês perderam o direito de chamarem ela de família. O processo judicial continuou, com o relatório médico, com depoimentos de Dona Amélia e outros cuidadores, com provas das tentativas de manipulação. Meu advogado construiu um caso sólido. Meses depois, o juiz decidiu a meu favor. Anulou a procuração que minha avó tinha dado aos meus primos. Anulou também o Novo Testamento, restabelecendo o original onde tudo seria dividido igualmente. E me nomeou curador legal da minha avó dada a incapacidade crescente dela. Ganhei. Mas não me senti vitorioso, porque no final das contas, minha avó nunca se recuperou totalmente. A queda, a cirurgia, o trauma, tudo acelerou o Alzheimer. Em 6 meses, ela não me reconhecia mais. Estava em uma clínica de cuidados especializados, confortável, bem cuidada, mas perdida em sua própria mente. Visitava 4 vezes por semana. Sentava ao lado dela, segurava sua mão, contava histórias sobre o vovô, sobre quando eu era criança. Às vezes ela sorria. Na maioria das vezes apenas olhava pela janela, perdida. 1 ano e meio depois de tudo começar, minha avó faleceu durante o sono. Morreu em paz, disseram os enfermeiros. Não sofreu. Organizei o funeral. Foi pequeno, apenas algumas pessoas. Alguns amigos dela da igreja, Dona Amélia, minha mãe, que finalmente tinha coragem de aparecer depois de ter ficado ausente durante todo o drama. Meus primos e tias não foram convidados. Tentaram aparecer mesmo assim. Contratei segurança para impedi-los de entrar. Não vão contaminar nem a despedida dela, disse quando Daniel tentou argumentar do lado de fora da capela. Vocês não têm lugar aqui. Depois do enterro, o testamento foi aberto. Como o juiz havia restabelecido o original, tudo foi dividido em 3 partes iguais. A casa principal foi colocada à venda e o valor dividido. As propriedades comerciais também foram vendidas e divididas. As economias e investimentos foram distribuídos. Daniel recebeu sua parte, aproximadamente R$450 mil. Beatriz também. Eu também. Dinheiro que não me trouxe felicidade nenhuma. Era manchado de sangue, de traição, de memórias ruins. Usei minha parte para criar um instituto de apoio a idosos vítimas de abuso familiar. Contratei advogados, assistentes sociais,
psicólogos. Oferecemos serviços gratuitos para pessoas na situação que minha avó esteve. Ajudamos a identificar sinais de abuso, a tomar medidas legais, a proteger patrimônios. É minha forma de transformar toda aquela dor em algo útil. Não sei o que Daniel e Beatriz fizeram com o dinheiro deles. Ouvi rumores que Daniel gastou tudo em menos de 1 ano. Carros, viagens, apostas. Beatriz também queimou a parte dela rapidamente. Supostamente estão os dois endividados agora, vivendo do mesmo jeito que viviam antes. Pessoas assim não mudam. Quanto às tias, cortei contato completamente. Mudei de número, bloqueei em redes sociais, evito lugares onde sei que posso encontrá-las. Para mim, aquele lado da família morreu junto com minha avó. Hoje, 3 anos depois, vivo em um apartamento menor. Vendi a casa grande que tinha porque me lembrava demais de quando achava que família significava algo. Trabalho menos horas agora. Aprendi que não vale a pena matar-se de trabalhar para acumular coisas que outras pessoas vão querer roubar de você. Tenho poucos amigos, mas são verdadeiros. Conheci pessoas através do instituto, sobreviventes de abusos familiares como eu. Formamos nosso próprio tipo de família, uma baseada em escolha, não em sangue. Às vezes ainda sonho com minha avó. Nos sonhos ela está saudável, lúcida, feliz. Estamos na casa dela, aquela que foi vendida. Ela está na cozinha fazendo biscoitos como fazia quando eu era criança. Eu acordo e por um momento esqueço que ela se foi. Então lembro e a dor volta. Mas é uma dor mais suave agora, mais parecida com saudade do que com raiva. Aprendi muitas lições duras com tudo isso. Aprendi que sangue não significa lealdade. Aprendi que pessoas são capazes de coisas horríveis quando o dinheiro está envolvido. Aprendi que às vezes você precisa lutar sozinho, mesmo quando gostaria de ter um exército ao seu lado. Aprendi que fazer o certo nem sempre traz vitória. Às vezes você faz tudo certo e ainda assim perde a pessoa que ama. Mas também aprendi que dignidade tem valor, que dormir com a consciência limpa vale mais do que qualquer herança, que no final, tudo que realmente temos é nossa integridade. Há 2 meses recebi uma carta. Era de Daniel. Não sei como conseguiu meu endereço. A carta era longa, cheia de desculpas, de justificativas, de pedidos de perdão. Dizia que estava arrependido, que tinha sido influenciado pela mãe, que só queria uma chance de se redimir, que éramos família e família deve perdoar. Li a carta inteira. Depois a coloquei na lareira e acendi. Vi o papel queimar, as palavras desaparecerem em cinzas e fumaça. Senti paz. Porque perdão não é algo que você dá porque alguém pediu. É algo que você dá a si mesmo para poder seguir em frente. E eu já tinha seguido em frente. Não precisava dele, da Beatriz, das tias. Não precisava da validação deles, do arrependimento deles, de nada que pudessem oferecer. Estava construindo uma vida nova, melhor, mais honesta. Na semana passada, uma senhora de 72 anos veio ao instituto. Ela estava sendo manipulada pelos filhos para vender a casa e dar o dinheiro para eles. Estava confusa, com medo, sem saber o que fazer. Sentei com ela, ouvi sua história, vi minha avó nela. Montamos um plano. Contatamos advogados, fizemos avaliações médicas, protegemos o patrimônio dela. 2 semanas depois, ela estava segura, protegida, com controle da própria vida novamente. Ela me abraçou chorando de gratidão. Naquele momento, senti que talvez toda aquela dor tinha servido para algo, para me transformar em alguém que podia ajudar outros a não passarem pelo mesmo, para dar propósito ao sofrimento. Minha avó teria gostado disso. E então, aqui estamos, chegando ao fim dessa história. Uma história sobre família, traição, ganância e, no final, sobre encontrar seu próprio caminho. Sei que foi pesado, sei que talvez tenha mexido com coisas dentro de você. Se chegou até aqui, se essa história ressoou de alguma forma, eu te peço, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas. Você nunca sabe quando vai precisar saber que não está sozinho em suas lutas. E olha, eu quero muito saber de você. Nos comentários, conta pra gente, o que você aprendeu com essa história? Você já passou por algo parecido? Como você lidou? E se conhece alguém que está em uma situação de abuso familiar, compartilhe essa história. Compartilhe o conhecimento de que existem recursos, que existe ajuda, que ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo quando mais precisam. No final do dia, talvez a maior lição que aprendi seja essa. A família que você escolhe vale mais do que a família que te escolheu. O sangue pode te dar parentes, mas são suas escolhas que te dão família de verdade. Cuide dos seus, dos que realmente merecem. E nunca, nunca deixe que ninguém te faça sentir culpado por proteger o que é certo. Agora, um recado para você que escreve histórias iguais ou até melhores das da que acabou de ouvir. Agora sua história poderá ser publicada aqui no canal. Seja ela
real ou fictícia, sobre mistério ou vingança, comédia ou drama dentre quaisquer outras que você gostar. Todas as informações necessárias estão na descrição desse vídeo.